Homem é preso, que coisa horrorosa é isso aqui. Estragou meu dia essa notícia. O cara foi preso, suspeito de abusar da enteada de 12 anos. 12 anos. André Falcão está ao vivo conosco nessa história. Falcão, a gente entregou esse caso para você porque é um caso delicado, é um caso que precisa de muito cuidado e de responsabilidade. Tá na tua mão, irmão. Boa tarde. Olha, Michel, boa tarde mais uma vez, irmão. Confesso que estou aqui com um nó na garganta, depois de ouvir tudo que o conselheiro tutelar aqui de Itacibá acabou me contando sobre esse caso, que é um caso, assim, de fato terrível. A vítima é uma criança de 12 anos de idade, que na terça-feira fugiu de casa com o irmãozinho de 8 anos, justamente porque os dois eram agredidos e ela era abusada sexualmente. Aí ela sai de casa aqui em Cariacica, eles moram no bairro Flechal, ela vai com o irmãozinho de 8 anos para a Serra. Os dois dormem numa praça da Serra. E aí, assim, como as crianças fugiram, muitas mensagens começaram a circular pelas redes sociais. E desse jeito, o Conselho Tutelar acabou sendo informado, né, do que estava acontecendo. Então, vamos lá. Na terça-feira, as crianças fogem. Na quarta-feira, elas voltam para casa porque sentiram fome. Então, quando elas voltam para casa, mais uma vez, o padrasto... Gente, é muito doido o que eu vou falar, isso é muito absurdo. O padrasto dessa menina de 12 anos, ele amarra a menina, amarra as mãos da menina e abusa sexualmente dessa garota. E aí, os vizinhos começaram a chamar, né? Falaram com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar já estava indo na quarta-feira, assim, à tarde, quase noite, na casa dessa família, quando a menina apareceu aqui com a tia, relatando tudo o que tinha acontecido. E desse jeito o Conselho Tutelar acabou descobrindo todo esse caso, né? Então, na quarta-feira, a criança vem aqui com a tia, aqui no Conselho Tutelar, que fica em Itacibá, explica tudo o que estava acontecendo. Acabou relatando, inclusive, Michel, que era queimada, agredida fisicamente, queimada com ferro quente, gente. O padrasto, de acordo com essa criança, pegava um facão, esquentava esse facão e queimava a criança em várias partes do corpo e também abusava sexualmente dessa criança. Então, assim, essa criança veio para cá com a tia, os conselheiros foram até a casa dessa família e fizeram assim, foram muito sagazes, né, os conselheiros, porque falaram assim, olha, tem uma denúncia aqui que a criança desapareceu, ninguém tocou no assunto de violência sexual e desse jeito os pais da criança vieram para cá. Os pais não, a mãe e o padrasto vieram para cá para o conselho. E aqui no conselho, os conselheiros começaram a conversar, né? Olha, a gente ficou sabendo disso, que a criança fugiu e tudo mais, já sabendo, inclusive, que tinha esse histórico, né, da violência sexual. Então, desse jeito, o padrasto veio para cá, ele foi ouvido no caminho da casa para o conselho, os conselheiros ligaram para a polícia militar. Então, esse caso primeiro veio para cá, para o conselho tutelar, e depois foi para a delegacia da mulher, onde esse padrasto foi preso em flagrante, porque de fato foi constatado que ele abusou sexualmente da própria enteada, uma criança de 12 anos de idade. E repito mais uma vez, Michel, além das agressões, né, sexuais, essa criança era agredida fisicamente e chegou a ser queimada com ferro quente, Michel, com um facão quente. Essa criança foi queimada. Olha que coisa absurda. Rapaz, é difícil ouvir seus relatos sem a gente ficar revoltado, sem ficar indignado. É uma mistura de nojo, de revolta, de tudo isso. Agora, Falcão, você conversou com o conselheiro tutelar. Muita gente está perguntando sobre a mãe. Cadê a mãe? A mãe não estava vendo isso tudo? É com você, irmão. Michel, eu acabei de conversar com o conselheiro tutelar e ele me explicou como ficou sabendo desse caso. E respondendo a sua pergunta, a mãe não ficou sabendo porque, de acordo com a criança, ela era ameaçada pelo padrasto. Daquele jeito, olha, se você contar para sua mãe, eu vou te bater ainda mais. Então, desse jeito, de acordo com o conselho tutelar, a mãe não sabia das agressões e das violências sexuais. O conselheiro falou agora há pouco com a gente e deu mais detalhes sobre esse caso. Põe na tela, balança. Redes sociais, né, o desaparecimento dessas duas crianças, e quando chegou na terça-feira, elas apareceram, né, na terça-feira, na quarta-feira de manhã, para ser mais exato. E aí ela nos chegou uma denúncia que elas estavam lá, mas que tinham sido vítimas de outras violações de direito. Quando nós estávamos nos preparando ontem para ir, porque essa denúncia chegou para a gente à noite. Nós estávamos nos preparando para ir, a criança chegou no conselho tutelar aqui com a tia. E ainda em atendimento com a criança, ela revelou que ela vinha sendo abusada sexualmente pelo padrasto desde os 11 anos de idade.
Valeu-me Deus, pelo amor de Deus. 1h14 da tarde, você está assistindo o Balanço Geral, você que está chegando agora, nós trazemos esse caso horroroso, terrível, de um homem que foi preso, suspeito de abusar sexualmente da enteada, de 12 anos. Essa menina, diante da crueldade, da violência que sofria, pegou o irmãozinho de 12 anos e fugiu. Saiu de Cariacica e foi para a Serra. Ficou dormindo na praça para fugir desse padrasto. Diante da fome, ela acabou retornando para casa. Voltou para o local onde ela era violentada. Esse homem amarrou a enteada, mais uma vez praticou os atos com ela. E detalhe, essa menina, em relato ao Conselho Tutelar de Cariacica, ela disse que era queimada com cigarro, era agredida com facão. Ele esquentava o facão e queimava essa menina. Essa menina passou, gente, por uma verdadeira tortura na mão desse monstro. E aí eu perguntei da mãe, porque é claro que a gente tem que perguntar da mãe, porque a mãe também tem responsabilidade. E segundo o Falcão, essa menina em depoimento diz que a mãe não sabia de nada, porque ela não contava para a mãe. O padrasto ameaçava: se você contar para tua mãe, eu vou te matar. Muitos desses homens pedófilos, abusadores, criminosos, eles fazem isso. Eles tocam o terror na cabeça da criança para a criança não denunciar. Essas imagens que vocês estão vendo aí são imagens registradas dentro dessa casa onde essa menina vivia uma verdadeira sessão de terror, de tortura. Nós estamos falando dela de 12 anos, que a gente não tem muita informação sobre o garoto de 8 anos. Eu sei que tem algumas pessoas questionando, mas o de 8 também era abusado? Eu não posso afirmar isso, gente. Essas informações ainda estão sendo passadas para a polícia, o Conselho Tutelar. É claro que nós temos duas crianças, né, vítimas. Deixa eu chamar o André mais uma vez. André tem mais informações sobre esse caso, tá, gente? Vamos lá, Falcão, é com você, irmão, ao vivo de novo. Michel, então vamos esclarecer. A gente está falando de uma criança, de uma menina de 12 anos de idade. O irmãozinho dela tem 8 anos. Aqui no Conselho Tutelar, ela explicou, né, para os conselheiros que ela era abusada sexualmente e agredida fisicamente. O irmãozinho dela também era agredido fisicamente, mas não abusado sexualmente. Isso tudo foi relatado aqui no Conselho Tutelar. Inclusive, o Conselho Tutelar acompanha essa família porque tem um histórico. O primeiro pedido, na verdade, de acompanhamento foi feito por causa de uma denúncia de maus tratos. O Conselho foi até a casa dessa família, que morava em outro bairro, e aí constatou que de fato a casa era meio bagunçada e tudo mais, mas não era algo tão grave como essa denúncia de agora. Só que essa família mudou do bairro onde aconteceu a primeira denúncia, então o Conselho meio que perdeu o contato, perdeu esse acompanhamento. Mas repito mais uma vez, a menina tem 12 anos, ela era agredida e abusada sexualmente. O menino, o irmãozinho dela, tem 8 anos de idade, ele era agredido fisicamente, mas não abusado sexualmente. É com você, Michel. Beleza, Falcão, foi bom você ter falado isso, porque esclareceu a dúvida de muita gente que está acompanhando pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook também, perguntando sobre um menino de 8 anos. Então tá aí a resposta, a informação. Até o momento, a menina de 12 anos era agredida, violentada, torturada. O menino de 8 era só agredido fisicamente, mas ele, pelo menos, não era abusado sexualmente. Já existe um histórico, essa família já tinha sido denunciada, eles moravam em outro bairro. Agora vem cá, gente, com todo respeito, essa casa tá imunda, suja, cheia de troços. Isso não é ambiente para criança nenhuma ser criada, não. Me desculpe, que aí já essa imagem para mim, e não tô falando por causa de pobreza não, tá? Tem nada a ver com pobreza isso não. Pobreza é uma coisa. Agora esse ambiente aí não. Você vê que tá sujo, tá bagunçado, tem nada a ver com pobreza. É outra história. Vamos separar aqui pra gente não ser preconceituoso. Então ali, o que nós estamos vendo nessa casa é um ambiente bem estranho para a criação de duas crianças. Essa menina fugiu. É um caso terrível, tá, gente? Terrível. Simplesmente, da última vez, ele amarrou os pés dessa garota. Ele amarrou, já sabendo que ela tinha fugido de casa. Você vê que ela ainda teve ali, ó, pegou o irmãozinho, fugiu de casa. E esse cara amarrou os pés dela. Eu queria dar os parabéns aos vizinhos, tá, gente? Que denunciaram. Ó, e parece, gente, olha só, vem pra cá, que, ó, olha que informação terrível. André, quando ela voltou pra casa, ela dormiu lá na praça. Quando ela voltou, ela foi abusada de novo, irmão.
Foi, Michel, exatamente isso. Ela foge de casa. O que o conselheiro me explicou? Que com essas crianças, né, que sofrem esse tipo de abusos sexuais e agressões, elas são ameaçadas, esse é o modo operandi, né, de realmente desses abusadores, e elas não contam para a família, não contam para a mãe, por exemplo, como é o caso dessa menina. Mas chega uma hora, ele até fez uma analogia assim, da copo de leite, né, que vai transbordando quando você esquenta, vai fervendo, né, e transborda. Então, quando transbordou esse copo de leite, foi quando a menina fugiu de casa, na terça-feira. Dormiu numa praça na Serra, junto com o irmãozinho dela de 8 anos. Quando ela volta para casa, de fato, de acordo com o Conselho Tutelar, ela foi amarrada na quarta-feira e, mais uma vez, abusada sexualmente. Veja aí o que disse o conselheiro tutelar. Ela foi abusada e depois ela foi amarrada os pulsos com um fio e ele foi só para trabalhar, acordou a esposa e falou que ia trabalhar. E em determinado momento a esposa acordou, mas em momento nenhum ela relata que para a mãe o que estava acontecendo, esses abusos sexuais desde quando ela tinha 11 anos, porque ela era vítima e ele falava que ia matar ela. Então, se ela contasse para a mãe ou para alguém, ela ia matar. O padrasto ficava ameaçando a criança. Isso. Esse é o perfil de todo abusador, né? Quando ele está abusando de alguma criança, ele fala que vai matar algum ente querido, algum parente. Então, assim, a criança ela fica fechada. Mas chega um determinado momento que isso transborda, né? E a criança ela conta para alguém. Gente, olha só, então você aí vendo o nosso Balanço Geral, infelizmente essa notícia que nos pegou hoje assim, nossa senhora. Quero agradecer aqui especialmente a nossa chefe de reportagem, Stephanie Lacerda, e também a Roberta Salgueiro, minha amiga, apresentadora. As duas se empenharam muito para a gente conseguir trazer essa notícia ainda no Balanço Geral. É um assunto muito importante e nós vamos continuar nesse assunto. Os desdobramentos você vai ver no Fala Espírito Santo, tá? Muito obrigado também, William Brian, André Falcão, que se empenharam para a gente trazer essa notícia no Balanço Geral. Tamo junto, tá, parceiros?